Saúdo a todos os professores de primários com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, professores, mais uma vez, contribuindo, colaborando com a lição dos primários. Vocês sempre estão acostumados, sempre com as irmãs aqui, mas hoje está eu aqui, professor Jadson Nascimento, e nós vamos ajudar vocês, professoras e professores, a dar uma aula bem legal, algumas dicas bem interessantes, tá bom? Antes de tudo, que trimestre abençoado dos primários, Olha, eu amo a casa de Deus. Que trimestre abençoado, Olha, hoje nós vamos falar a lição número 6, A lição número 6 é: na casa de Deus eu aprendo a ajudar as pessoas. Mas semana passada nós demos ajudamos vocês também numa pré-aula, falando sobre na casa de Deus eu aprendo a amar a todos. E eu dei uma missão para vocês entregarem às suas crianças, aos seus primários, um cartãozinho para que elas pudessem trazer nessa próxima aula, na aula da lição número 6, brinquedos que elas não usam mais. Não estão ali todos estragados, quebrados, mas brinquedos que elas têm guardados, mas não usam, que elas possam doar esses brinquedos para outras crianças, Com certeza elas vão chegar na sala com as mãos cheias de brinquedos, porque foi a orientação que a gente fez na outra lição, na lição número 5, E elas vão levar os brinquedos, porque você, professor, ensinou a elas que amar não precisa ser apenas com palavras, Ou com conversas, mas também com ações, tá certo? E essa lição, a lição número 6, vai fazer exatamente um elo com a lição número 5, porque vai falar sobre, na casa de Deus, eu aprendo a ajudar as pessoas, tá bom? Nós como cristãos, como pessoas alvos do amor de Deus, nós somos levados a ajudar pessoas. E você pode começar a sua aula, e uma coisa que eu peço bastante para você, professor, essas aulas parecem ser simples, mas elas não são simples. É necessário que você possa estudar. A lição, ela vai trazer 3 textos no qual você precisa ler antes de preparar sua aula, que é Mateus capítulo 25, versículo 34 a 40, Atos capítulo 9, versículo 36 a 42 e 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 ao 11. E nesse versículo eu queria ler aqui para vocês, porque me chamou muito a atenção. 4, do 8 ao 11. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Glória a Deus. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Você vai ver aqui que Pedro está falando que nós devemos exercer o dom, ou os dons que nós recebemos para servir. Deus, ele entregou a nós dons. Ele entregou a nós presentes. Ele entregou a nós, porque dom é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus. E você tem que deixar isso claro para suas crianças, que Deus entregou presentes. Ele entregou dons para que eles possam servir, através desses dons, outras pessoas. Por isso que eu trouxe aqui o texto para memorizar, a memória em ação,
em formas de caixas de presente. Eu vou deixar esse modelo dessas caixas, desses presentes, não é, no Drive aqui embaixo, tá bom? E eu botei aqui, eu fiz 4, dividi o versículo em 4 caixinhas de presente, tá vendo aqui? 4 caixinhas de presente e atrás tem os versículos, as partes dos versículos. E você vai ler na Bíblia com sua criança, com as suas crianças, com a sua salinha, né? E depois vai poder trabalhar com esses presentes, onde atrás vai ter os versículos. E esse versículo vai dizer o seguinte, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. E você pode fazer com esses presentes, com esse versículo, várias formas de memorizar. Cada um fala uma parte, depois no final todos falam junto. Não é? Você pode embaralhar, distribuir eles, colocar o versículo em ordem. Olha, você vai usar a criatividade para que a sua criança possa sair dessa aula com um texto memorizado. Que benção, que benção. Aí você já trabalhou o memória em ação, tá certo? Mas não pode esquecer também da oração. Ora com a tua criança, ora pela tua aula, vai ser bênção do céu. E depois da oração, olha que eu trouxe um corinho aqui, uma musiquinha aqui, muito legal, uma musiquinha bem interessante, que vai falar sobre os dons, vai falar sobre servir com os nossos dons. Veja, eu vou cantar uma vez. Todo mundo sabe aqui que eu não sou cantor, não sei cantar muito bem, mas vocês vão pegar aí o ritmo, vão pegar aí o tom, a letra eu vou deixar disponível, esse cartaz aqui eu vou deixar disponível aqui no Drive também. Vocês vão imprimir, montar o seu painel e cantar com a sua criança na sala, tá bom? Olha, vai ser assim, ó. Os dons e talentos foram feitos para servir, e um bom serviço com amor vou conseguir. Porque no Senhor o que eu quiser eu posso ser, basta que eu estude e tudo posso aprender. Olha aí, entendeu, né? Vocês vão depois repetir o vídeo para aprender o ritmo, tá bom? Mas é bem legal. Você pode cantar com a sua criança, você pode cantar com a sua salinha, essa canção, esse corinho, para fixar na mente dela de que os dons e talentos foram feitos para servir. Tudo que Deus nos deu foi para servir ao nosso próximo, não é? Com amor, com carinho. É dessa maneira que nós demonstramos o amor de Deus em nossas vidas. Glória a Deus! Essa daqui é uma dica de corinho, mas tem muitas outras corinhos, muitas musiquinhas infantis que vocês podem levar para a sala de aula e cantar com a sua criança, tá bom? Vemos aí, a gente já viu, olha, só nesse tempinho aqui, a gente já viu o Memória em Ação, a gente já viu o corinho, mas a gente já recebeu das crianças os brinquedos, não é, que nós pedimos para ela recolher e juntar. Lá, né, lá na outra lição, na lição passada, elas chegaram hoje com os presentes, a gente juntou todos eles, mas vocês estão percebendo algumas coisas que eu trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui algumas linhas, alguns materiais que as pessoas utilizam, que os costureiros e as costureiras utilizam no seu dia a dia, tá vendo? Flash, tudo que você tiver em casa, linha, tesoura, agulha, não é você que sabe fazer crochê, leva para tua sala, deixa lá exposto, porque você hoje, a lição de hoje, vai falar sobre uma grande mulher de Deus. Glória a Deus! E essa mulher de Deus é uma mulher. E eu vou utilizar esse recurso aqui, né? Primeiro, você vai dar um resumão da aula passada, vai explicar que Deus mostrou o seu amor por nós e esse amor nos leva a amar as outras pessoas também. Mas eu trouxe aqui, né, esse recurso, porque a maioria das coisas aqui nesse recurso é feito de pano, né, de tecido, de vários tecidos. E essa história vai falar sobre Dorcas, uma grande mulher de Deus que servia através do dom que ela tinha de costurar. Que coisa tremenda, né? Olha,
E eu fiz a história na caixa. Eu já vi muita história na lata, não é? Mas essa aqui a gente fez na caixa. Pegou uma caixa que eu tinha em casa, eu peguei uma caixa que tinha em casa e fiz o cenário nela utilizando o feltro, ok? O tecido feltro. Eu cobri de tecido a caixa de TNT, mas você pode usar várias maneiras, várias formas de cobrir e enfeitar. Desde que faça com tecido, porque Dorcas utilizava tecido, né? Ela é costureira. Então, aqui, ó, nesse primeiro cenário, eu fiz o quê? Dorcas e as amigas delas, que ela juntava essas mulheres viúvas, não é? Juntava essas mulheres para costurar, para que elas pudessem tirar o seu sustento, não é? Dessa costura, dessas peças que elas faziam. Dorcas aqui, essa de amarelo, ela costurava junto com as suas amigas, junto com as suas irmãs daquele tempo, não é? E fazia essas roupas lindas e elas vendiam para ter o seu sustento, não é? Para comprar alguma coisa que estivesse precisando. Então, Dorcas utilizava, e era uma grande mulher de Deus, viu? Grande mulher de Deus, falava do amor de Deus, não é? Uma mulher tremenda, não é? Que ela divulgava o amor de Deus para todos, no qual estava ali ao seu alcance. Olha só. Então, aqui tem Dorcas, as suas amigas e algumas peças de roupa, né? Olha, eu quero dar uma dica aqui, a importância de vocês utilizarem coisas simples, porque a gente foca muito, às vezes, em utilizar recursos muito trabalhados, mas esses recursos, assim, ó, bonequinhos sem nenhuma, só a silhueta dele, traz para a criança a utilização da sua criatividade. Ela vai poder explorar aqui, olha, colocar o rostinho de Dorcas na mente dela, isso na mente. Ela vai imaginar o cenário de Dorcas, aonde Dorcas estava com suas amigas. Então, esse é a importância desse recurso também, tá certo? E aqui, mas Dorcas, ela faleceu. Pegou uma doença e faleceu. As amigas de Dorcas, aqui é outro cenário, as amigas de Dorcas aqui, ó, deitada, morta, e aqui tá as amigas de Dorcas chorando. Levaram o corpo de Dorcas para o cenáculo. E quando chegaram lá no cenáculo, Pedro, o homem de Deus, que também Dorcas podia ser chamada de Tabita, quando Dorcas, não é, ela estava aqui morta, o homem de Deus chegou, Pedro, ó Pedro aqui de verde, Pedro de verde. Quando Pedro deu uma ordem, Tabita, levanta, Dorcas se levantou e houve um milagre. Dorcas aqui agora, junto com Pedro e as suas amigas, festejando, não é, a sua vida, porque Dorcas agora tinha ressuscitado. Deus fez um milagre na vida de Dorcas. Professores, olha, eu não sei fazer esses bonequinhos, não tem problema. Eu vou deixar o molde desses bonequinhos aqui, não é? Aqui também no Drive, vocês vão baixar o Drive e vão botar no tecido e cortar ali do formato que a gente fez aqui. Se você, professor, sabe fazer melhor, então você pode usar os seus dons e talentos para fazer melhor, tá certo? Vou deixar também aqui, ó, o molde dessas letras aqui que nós usamos, não é? E você também pode fazer tudo isso que a gente fez. Vai deixar disponível os moldes das letras e das imagens aqui no Drive, tá bem, professor? Olha, lembra, você precisa colocar em prática e fazer com que as crianças aprendam na prática a lição que você deu aqui na sala de aula. Semana passada eu pedi e dei um cartãozinho para elas trazer brinquedo nessa aula. E agora eu vou dar outro cartãozinho de uma roupa e elas vão pegar roupas que não usam mais, mas estão em bom estado e vão trazer na próxima aula, na lição número 7, tá bom? Então, o desafio de hoje é trazer roupas na próxima lição. Eu vou deixar aqui também no Drive um cartãozinho para ela mostrar para a mãe, a criança levar e mostrar para a mãe o cartãozinho solicitando roupas. E você, professor, vai poder distribuir, não é, essas roupas para as crianças necessitadas
lá na sua salinha, na sua igreja, na comunidade perto da sua igreja. Então, professor, essa é a lição de hoje. Isso é a maneira que eu encontrei para contribuir com vocês, né? Tomara que vocês gostem, botem em prática, né? Comentem aqui o vídeo, curtam, compartilhem, sigam a página da nossa igreja, IEADALP Oficial, @IEADALP Oficial, não é? Aperta o sininho e sejam abençoados, tá bom, professor? Professor, até a próxima aula, né? Se Deus quiser, fiquem na paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.